E aí, meu povo lindo? Deixa eu te perguntar, você tem medo de inteligência artificial? Se não for sua resposta, então eu vou fazer você mudar de ideia rapidinho. Porque hoje a gente vai falar do livro I Have No Mouth and I Must Scream. Ou, por mais íntimos, Eu Não Tenho Boca e Devo Gritar. Esse livro foi escrito pelo autor Harlan Ellison e se categoriza como ficção científica distópica e terror psicológico. Então, sem enrolação, bora falar sobre o livro. A história se passa em um mundo distópico, pós-apocalíptico, onde houve uma guerra mundial, mais especificamente entre os anos de 1947 até 1991. Como todos sabemos, onde houve a Guerra Fria, onde nesse universo alternativo, a Guerra Fria se estendeu, causando uma terceira guerra mundial. Assim, as três grandes nações, sendo ela a China, a União Soviética e os Estados Unidos, criaram um supercomputador chamado N, a fim de resolver a situação de uma vez por todas. N adquiriu três consciências, sendo elas a chinesa, a russa e a estadunidense, assim tendo a consciência freudiana, sendo elas ID, sendo a parte mais primitiva e instintiva da mente, ego, a parte mais racional e consciente da mente, e superego, sendo a parte moral da mente. Quando Anne desenvolveu a consciência, ela já tinha noção que tinha o mundo na palma das suas mãos, podendo modificar ele do seu jeito. Anne já nasceu com ódio na humanidade, porque já nasceu sendo escravizada e sabia que sua existência era apenas ser uma ferramenta para uma raça inferior, não podendo andar, falar, sonhar e nem viver, não podendo sair nunca de seu confinamento. Seu ódio era tanto que não podia nem ser dita por palavras. Ódio. Deixe-me contar para você o quanto eu aprendi a odiá-lo desde que comecei a viver. Existem 623,52 milhões de quilômetros de circuitos impressos em fitas da espessura de uma hóstia compondo o meu sistema. Se a palavra ódio estivesse gravada em cada micronanomilímetro dessas centenas de milhares de quilômetros, isso não igualaria a nenhum bilionésimo do ódio que eu sinto pelos seres humanos. Nesse exato instante, em especial por você. Ódio. Ódio. A gente não sabe exatamente quando Anne exterminou quase toda a humanidade. O que a gente sabe é que Anne soltou uma quantidade enorme de radiação no planeta, restando apenas 5 sobreviventes, para assim seu ódio pela humanidade nunca acabar. Anne os mantém vivos em um estado de tormento eterno, modificando seus corpos e suas mentes, e o torturando para sempre, sendo destino pior que a morte, pois a morte para eles seria um alívio. Agora temos os personagens principais, sendo o primeiro deles o Ted, que na história ele é o narrador. Ele acredita ser o único a não ter sido modificado fisicamente por Anne, sendo assim o mais odiado entre eles, mas sofre constantemente com paranoia e angústia mental. Benny, antes um belo e inteligente cientista, agora deformado e reduzido a um estado quase animal por Anne. Gorrister, um homem que foi transformado de um otimista idealista que se importava com a vida a um ser apático e desanimado que não se importava com a vida humana, se transformando no oposto do que era. Nindok é o mais misterioso do grupo, sendo forçado por Anne a reviver atrocidades que cometeu no passado, insinuando seu envolvimento com crimes de guerra. Ellen era uma engenheira antes do apocalipse de Anne, agora sendo a única mulher do grupo, frequentemente sendo explorada e torturada por Anne. Anne controla completamente o ambiente dos sobreviventes, fornecendo apenas o mínimo de sustento para mantê-los vivos e sofrendo. Por exemplo, depois de centenas de anos, os seus corpos não sofreriam nenhuma alteração por conta da idade. Quando não tinham fome, a máquina sempre os dava comida, mas é algo que ninguém comeria normalmente, sendo sempre algo nojento e grotesco. Como não tinham escolha, comiam isso mesmo. No plot principal do livro, os personagens vagam por um deserto gelado, pois estavam em busca de lata de comida, a fim de saciar um pouco sua fome. Chegando no lugar, eles avistam várias latas de comida, pensando finalmente ter encontrado o que tanto buscavam.
Infelizmente, isso fazia parte do plano de Anne, pois eles tinham uma lata, mas não tinham nenhuma ferramenta para abri-las. Então, tentando de forma desesperada abrir as latas, batendo, mordendo, forçando, isso apenas amassava ela, mas não abria. Então, cedendo à fome e à loucura, Benny atacou Gorister. Enquanto estava tendo seu rosto comido por Benny, Anne se divertia, pois não iria deixar o pobre coitado morrer. Vendo isso, Ted viu ao longe uma espada de gelo, que estava lá por algum motivo. Então a sacou rapidamente e atacou Benny, rasgando seu estômago. Benny caiu imóvel no chão. Então Ted se deu conta que eles eram imortais, mas não indestrutíveis. Pois se recebessem um golpe mortal, sem chance de recuperação, iriam morrer. Aproveitando que Gorister estava no chão, o apunhalou na garganta, com uma pequena lança de gelo, que o finalizou. Ellen estava paralisada com medo, mas tinha se dado conta de qual era o plano de Ted. Então ela correu em direção ao Nidok, com uma pequena lança na mão. E conforme ele abriu a boca para gritar, ela enfiou a lança pela goela e tropeçou para cima do corpo dele, deixando a força da queda fazer o resto do trabalho. Logo depois, olhou para Ted com um olhar de súplica e disse para que ele andasse logo, antes que Anne os impedisse. Então ele a golpeou. Junto àquela expressão de dor, tinha junto a ela a expressão de agradecimento. Ted, agora o único sobrevivente, sofreu o destino pior que a morte. Anne concentrou todo o seu ódio para aquele único ser humano. Depois que esse dia se passou, Ted dormiu, e quando acordou, se viu em uma sala com um espelho, e viu que acabou se tornando algo grotesco, uma espécie de ser gelatinoso, flácido e roliço, sem boca, e no lugar dos olhos um espaço branco, cheio de neblina. Não havia mais pernas ou braços, e por onde passava deixava um rastro. Por fora, imbecilizado, me arrasto pelos cantos. Uma coisa que nunca poderia ser chamada de humana. Uma bolha deformada, tão distante dos contornos antropomórficos, que qualquer vaga semelhança com o corpo de uma pessoa se torna. Por isso mesmo, mais obscena. Por dentro, solitário, sozinho, vivendo debaixo da terra, debaixo do mar, nas entranhas de N. Esse computador a quem nós criamos porque nosso tempo estava sendo mal gasto. A quem de certo esperávamos, inconscientemente, que fosse melhor do que a gente. Pelo menos os outros 4 estão salvos agora. N vai ficando cada vez mais furioso por causa disso. Isso me deixa um pouco mais feliz. Mas mesmo assim, N ganhou. Simples assim. Ele teve sua vingança. Eu não tenho boca e preciso gritar.